pressionada pelo alto preço dos alimentos. Inflação sobe 0,28% em novembro. Produtos da ceia de Natal acompanham a inflação e estão mais caros nos supermercados neste ano. Lula convida governadores para ato em Brasília, que vai marcar um ano dos ataques de 8 de janeiro. E ainda uma entrevista ao vivo em nossos estúdios com Paulo Serra, prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB paulista. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. O Índice Nacional de Preços do Consumidor, considerado a inflação oficial do país, subiu 0,28% em novembro, segundo dados divulgados desta terça-feira pelo IBGE. A alta foi puxada pelos alimentos. Neste mês, o destaque foi o grupo de alimentação e bebidas, que registrou a maior variação e o maior impacto no índice geral. No mês anterior, o IPCA havia fechado com alta de 0,24%. Em novembro de 2022, teve alta de 0,41%. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,68% na janela de 12 meses. No ano, acumula a alta de 4,04%. O resultado veio quase em linha com as projeções do mercado financeiro, que esperava ganho de 0,29% em outubro e de 4,69% em 12 meses. Além disso, o indicador retornou para dentro do intervalo das metas de inflação perseguidas pelo Banco Central. A meta é de 3,25%, com tolerância entre 1,75% e 4,75%. Com alta mais importante, o grupo de alimentação e bebidas acelerou em relação ao mês anterior, de 0,31% para os atuais 0,63%. A influência vem de uma subida de 0,75% no subgrupo alimentação no domicílio, que engloba alimentos in natura. Caso da cebola, 26,59%, da batata inglesa, 8,83%, do arroz, 3,63% e das carnes, 1,37%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central iniciou nesta terça-feira a 8ª e última reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. No encontro, que termina amanhã, a expectativa é de que o Copom reduza a taxa em 0,5 ponto percentual. Quem tem mais informações é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Saiu hoje o IPCA. A inflação foi de 0,28%. Como é a última do ano, já se pode calcular que dezembro vai fechar com uma inflação de 4,82%, mais ou menos dentro da meta. De qualquer forma, durante o ano de 2023, o fantasma da inflação vem caindo sistematicamente, o que justifica a queda na alta taxa de juros. A taxa de juros do Brasil, a Selic, é uma das maiores do mundo. Não há país que aguente uma coisa dessa, mas é política macroeconômica. Lá nos Estados Unidos, que tem muita influência aqui, o Fed realizou hoje a última reunião do ano. Lá nos Estados Unidos, a inflação não subiu, mas também não caiu. Mas está acima da meta, que está em 3%. O Fed deverá anunciar ainda na noite de hoje a taxa de juros dos Estados Unidos, que não vai subir nem descer, mas deve ficar em 5,5%. Tem gente aqui no Brasil que tem a expectativa de que amanhã, por causa da sequência de quedas da inflação, que está indo muito bem no Brasil, é melhor dos países emergentes, que amanhã poderia haver assim, um corte de 1%. Mas isso aí é uma questão de otimismo. Na realidade, o que se espera amanhã, efetivamente, é uma queda da Selic.
É bom que continue caindo em 23 e em 24 a taxa de juros no país. Não há crescimento de nenhuma nação como a taxa de juros de 12%. E de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, as vendas para o Natal deste ano vão superar as do ano passado, mas os preços estarão mais caros. Veja mais detalhes da reportagem de Rafael Martins, do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Rafael. Uma rotina incansável dos consumidores. Andar no supermercado e pesquisar preços. Chegamos no final de mais um ano. E com isso, a atenção das pessoas se voltam para o Natal. E esse ano, será possível ter uma ceia melhor? O Jorge acredita que sim. Ele está com boas expectativas para a reunião familiar desse ano. As coisas estão caindo, os preços estão diminuindo, tudo, principalmente a carne, né? Que fim de ano a gente gasta mais. Eu tô com boa perspectiva, eu acho que vai dar tudo certo. A Regina ainda está na pesquisa, mas já tem visto melhorias nos valores dos produtos. A gente ainda está na pesquisa, né? Está faltando um pouquinho de tempo, mas ainda está na pesquisa. A tendência é melhorar, mas eu acredito assim que preço deu uma baixadinha, pouca, mas já baixou bastante, em vista de uns tempos para trás. Segundo a pesquisa da Abras, as vendas de supermercados serão maiores que 2022. As bebidas terão um aumento de 12%. E as proteínas, incluindo as aves natalinas e bacalhau, terão um aumento de 10%. Uma ceia de Natal que inclui aves natalinas, azeite, espumante e panetone deve custar R$ 321, o que representa uma alta de 8,9% em relação a 2022. A ceia pode ser melhor, mas o preço ainda não agrada a alguns consumidores. Os preços estão muito caros, estão mesmo. Mas como é tradição de família, a gente não deixa de fazer, reduz um pouquinho ali, reduz o outro ali, mas não fica sem fazer, não. Eu acho que o pessoal vai segurar um pouco. Não sei se é impressão minha, mas eu acho que vai segurar um pouco para não ficar com dívidas, né? E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou todos os governadores para uma reunião no próximo dia 8 de janeiro. O encontro visa recordar os atos antidemocráticos ocorridos no início deste ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que fará uma reunião no dia 8 de janeiro de 2024, um ano após a invasão por golpistas das sedes dos três poderes em Brasília. Eu queria dizer para vocês já, estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro nós vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de janeiro e que ele foi debelado pela democracia desse país. Lula ainda informou que convidará também governadores, parlamentares e empresários para o encontro. E eu pretendo ter todos os governadores aqui, os deputados, senadores, os empresários, para a gente nunca mais deixar as pessoas colocar em dúvida de que o regime democrático é a única coisa que dá certeza das instituições funcionárias e do povo ter acesso a participar da riqueza que ele produz. O restante é balela. Há quase um ano, extremistas contrários ao governo Lula, então recém-possado, depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Centenas de radicais foram presos na ocasião e respondem na justiça pelos atos. O presidente Lula também defendeu hoje criminalizar quem divulga fake news sobre vacinas. A declaração foi dada em sua live semanal pela internet. Ao lado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, o presidente Lula defendeu nesta terça-feira criminalizar a divulgação de notícias falsas sobre o uso de vacinas. Que é necessário criminalizar com a pessoa que está contando mentira sobre uma questão tão importante que é a gente vacinar o povo brasileiro, sobretudo as crianças. Porque depois que a criança pega a doença, ou seja, aí não tem mais cura, aí é muito mais difícil. E quando você tem um fascínora qualquer, sabe, que resolve fazer propaganda contrária, nós temos que processá-lo criminalmente.
Interlocutores do presidente entenderam que a fala de Lula foi uma crítica a Jair Bolsonaro, que durante a pandemia falou por diversas vezes que era contra a vacina para a Covid e disse não ter se imunizado contra a doença. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? E nesta terça-feira, a primeira-dama Janja Lula da Silva usou as redes sociais para publicar uma nota sobre o ataque sofrido por ela na rede social X, antigo Twitter. Janja afirmou que sofreu ataques de ódio e que isso também tem acontecido com muitas mulheres diariamente. A conta da primeira-dama Janja da Silva foi invadida por volta das 21h30 de segunda-feira. Após a invasão, o hacker fez publicações ofensivas contra Janja, o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A conta da primeira-dama possui mais de 1 milhão de seguidores. Depois dos ataques feitos pelo hacker, a conta foi bloqueada a pedido da Polícia Federal. De acordo com o diretor-geral da PF, Andrei Passos, a instituição já está atuando no caso. Ele também ressaltou que já iniciaram as investigações sobre o caso. Nesta terça-feira, Janja confirmou que sua conta foi hackeada e que, por minutos intermináveis, foram publicadas diversas mensagens misóginas e violentas contra ela, além de posts machistas e criminosos, que, segundo ela, são típicos de quem despreza as mulheres. Na publicação, Janja ainda diz que, assim como ela, mulheres de todo o Brasil são vítimas de violência por meio das redes sociais. Ela também pontuou que a Polícia Federal e a Plataforma X foram acionadas e já estão tomando as devidas providências e que os responsáveis serão punidos. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, se manifestou sobre o caso e disse que os responsáveis serão identificados e não ficarão impunes. A seguir, Polícia Federal faz operação contra tráfico de drogas que mira indústria química de influenciador famoso. Programa de renegociação de dívidas do governo federal é prorrogado até o fim de março. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.